7h31. Bom dia, eu sou Ricardo Boechat, esta é a Band News FM, nós vamos ficar juntos até as 9, qualquer coisa da matina, com as principais notícias nacionais, internacionais, nosso time de colunistas, de comentaristas, todas as equipes da Band News FM espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. Obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que está nas praças, que compõe a nossa rede em todo o Brasil, no planeta. Obrigado, Orlando, obrigado, Miami, obrigado, Tampa. Bom dia a todos os brazucas que acompanham a programação da Band News FM nos Estados Unidos. Obrigado também a você que está em outros países, em outros rincões do planeta. Mande para cá sua mensagem, ouvinte@bandnewsfm.com.br, ouvinte@bandnewsfm.com.br. Um abraço especial para Dourados, no Mato Grosso do Sul, terra do nosso José Rosa, que ligou para cá para dizer: olha, Dourados está na linha com a Band News FM. Maravilha. Muito obrigado, audiência gigantesca em Dourados, Mato Grosso do Sul. Bom dia para Porto Alegre, bom dia para Curitiba, bom dia para São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Salvador, Belo Horizonte, Brasília, Maringá. Bom dia, João Pessoa, bom dia, Fortaleza, bom dia... Que mais? Pra cima, Manaus. Bom dia, João Pessoa, Fortaleza, Manaus, pronto, né? Acho que já falei tudo, não, Felipe? Você falou com a cola na mão e ainda tá com dúvida. É, eu sou ruim, né? Olha, manda pra Rio Windsor. De Janeiro, hein? Windsor, na Inglaterra. Edilane tá nos acompanhando. A Edilane Windsor, na Inglaterra. Sensacional. I beg your pardon. Adoro esse negócio. I beg your pardon e the books on the table. Isso. E essas eu tirava 10 quando caía. É mesmo? Poxa. Mas digamos que não caía muito, Nunca. Bom dia, Barão, bom dia, Felipe Bueno. Bom, minha gente, vamos tocando o nosso barquinho aqui na nossa luta diária para levar até você os assuntos do dia, as manchetes, os comentários, nossos colunistas, nossos comentaristas. Deixa eu mandar um abraço muito grande para Júlia Duailib, toda a equipe do Café com Jornal, também para Fabiana Panachão no Band News TV. Sintonize agora a TV Bandeirantes ou Band News TV e você terá imagens ao vivo aqui dos estúdios da Band News FM em São Paulo, Morumbi, Zona Sul da capital paulista. 2 assuntos hoje nas manchetes, um já vem há dias, claro, chegou a hora, faltam 24 horas para o começo do julgamento do presidente Lula amanhã no TRF4 na 4ª região, portanto em Porto Alegre, sede do Tribunal Regional Federal. O presidente Lula vai ser julgado, vai ter seu recurso contra a condenação em primeira instância a 9 anos de prisão determinada pelo juiz Sérgio Moro, e dali resultarão os próximos passos do jogo de poder na política do Brasil. Lula permanecerá na disputa eleitoral, eu não tenho nenhuma dúvida disso, não importa qual seja o resultado, condenação ou absolvição. A quase unanimidade dos jornalistas, dos comentaristas e até dos candidatos concorrentes de outros partidos à presidência da República é de que Lula permanece no jogo e de que não haverá uma condenação ou mesmo uma absolvição unânime pelos 3 votos dos desembargadores. Muita gente tem se perguntado o que acontecerá se um desses juízes federais, desembargadores federais, pedir vistas do processo, interrompendo o seu julgamento por tempo indeterminado. Essa é uma possibilidade que suas excelências têm, aliás, qualquer juiz tem no curso de qualquer processo decidido em colegiados, coletivamente e tal. Então, ontem a gente estava se perguntando, porque surgiu essa possibilidade, novamente surgiu essa possibilidade de debate, o que vai ser feita de toda essa mobilização contra e a favor do presidente Lula nesse processo. Você imagina amanhã se alguém disser: olha, eu gostaria de mais um tempo para analisar o processo, tenho aqui algumas dúvidas ainda, o voto do relator levantou questionamentos que eu não tinha considerado na minha análise, então eu quero mais um tempo. E esse tempo é indefinido. O magistrado que pede tempo para estudar o processo não precisa definir quanto tempo levará para devolvê-lo à lide. Então, fico imaginando o que vai acontecer com toda essa militância. Como disse o Zé Simão, tem boa parte da mobilização que está indo para Porto Alegre não está com a gasolina para voltar. Esse é um ponto. Outro ponto é o seguinte: como Lula terá
fatalmente outras etapas recursais, a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: não havendo uma decisão que produza resultados definitivos agora, vai haver essa mobilização a cada etapa em que houver recursos nesse processo? Olha, então sugiro que a turma que está se mobilizando de um lado e de outro considere que haverá primeiro um recurso ao próprio tribunal, depois haverá um recurso, primeiro embargos infringentes, se houver decisão de uma natureza, depois embargo declaratório, se houver decisão de outra natureza, depois não importa o que este tribunal decida numa reanálise da questão à luz desse novo recurso, você tem a possibilidade de recurso ao STJ, depois você tem possibilidade de recurso ao STF, paralelamente haverá certamente processo caminhando quanto à elegibilidade de Lula no TSE, e eu não sei se o país, claro que o país aguentará, mas nós não teremos saco para continuar discutindo esse assunto à luz das mobilizações, do debate e tal, em tantas instâncias, de tal forma que eu torço para que este processo produza o seu efeito político o quanto antes. Qual é o efeito político? Lula fora da disputa? Não creio que assim será, mas se assim for, que seja logo. Lula na disputa, acho que este será o efeito real da coisa, a despeito de eventual condenação, que assim seja logo também, para a gente entrar logo na campanha eleitoral sabendo quem são os atores definitivos, como é que cada um deles vai conseguir sensibilizar o eleitorado, quem é que vai conseguir levar votos para a urna, e para a gente chegar nessa eleição, que eu acho que é o divisor de águas desta crise que está se arrastando desde a posse de Dilma Rousseff, com seu consequente impeachment e tudo mais. A sociedade brasileira precisa de uma eleição o mais ampla e o mais democrático possível em outubro, para tentar repactuar em torno de algum nome, seja ele qual for, os próximos passos que ela, a sociedade, quer que o Estado brasileiro dê. Nesse contexto de próximos passos, o outro assunto que está pipocando é a reforma da Previdência. Ontem o governo anunciou um novo recorde do déficit da Previdência, que alcançou, para arredondar o número, 269 bilhões de reais. É um número monstruoso. Qualquer país do mundo que se deparasse com essa cifra ia estar sofrendo calafrios. E o mais sensacional em torno dela é o seguinte: é que enquanto uma parte da academia e do meio político debruçados sobre esse assunto sustentam que o déficit é desse tamanho e que o país caminha para uma tragédia fiscal se não encarar esse problema, a outra parte da academia, alinhada a outra ideologia, a outro campo da política, diz que isso tudo é uma fraude, que não tem déficit nenhum. Você vê que essa é uma discussão que tomou um campo tão assombroso, saiu tanto do campo técnico para o campo da disputa política eleitoral, para o campo da histeria partidária, que você é capaz de se deparar com um número de 269 bilhões de reais, que uns dizem que existe e é perigoso, e outros dizem que simplesmente não existe. Não estamos falando de um ajuste fino de uma conta qualquer do supermercado. Você foi lá, era para comprar 2 latas de leite em pó, comprou uma e a conta veio faltando R$ 3,50 de diferença. Não, nós estamos falando de 269 bilhões, repito, em que um lado das forças políticas dizem que simplesmente não existe esse problema, que não há nenhum problema com a Previdência e que ela está líquida, bastando apenas fazer ajustes contábeis. E o outro lado diz que não, que se não resolver nós vamos cair num precipício, já estamos nele, mas ele piorará cada vez mais. Hoje o secretário de Previdência, Marcelo Caetano, disse ontem, aliás, que se alguma proposta de reforma não for aprovada, haverá muito em breve o corte dos próprios benefícios aos aposentados e pensionistas. O que salta aos olhos nesse número do governo, repito, que muita gente do campo da oposição diz que é absolutamente fraudulento, o que salta aos olhos nesse número do governo é o seguinte: a crise da Previdência não está na sociedade como um todo, ela está numa parte da sociedade que diz respeito ao Estado. O déficit da Previdência está puxado pelo déficit na área da Previdência Pública.
são as pensões, os benefícios, os privilégios, chamem como quiser, do setor público, ou a concentração de direitos também, se quiserem chamar desta maneira, que faz com que esse déficit seja tratado ou tenha a dimensão que tem. Então, se a rigor você tem uma reforma da Previdência que tem 80% do seu problema depositado numa só área da Previdência, e essa área é a Previdência Pública, por que nós estamos discutindo uma reforma da Previdência em caráter geral? Não seria o caso de se discutir uma reforma na Previdência da área pública especificamente, que aliás é numericamente minoritária, embora o déficit que produz seja muito maior, seja predominante, seja assombrosamente predominante no déficit geral? O Estado de São Paulo hoje destaca um detalhe. Não estou entrando no mérito, estou dando os números que estão aí. Diz ele, um militar pesa 16 vezes mais do que um segurado do INSS na montagem desse déficit. Um beneficiário militar federal custa 16 vezes mais do que um segurado do INSS. O déficit per capita produzido pela aposentadoria e pensão dos militares ficou em quase R$100 mil no ano passado, ante 6.200 de um pensionista, de um segurado do setor privado. Então, isso per capita, ou seja, se você dividir todos os benefícios só na área militar, todas as pensões só na área militar, e quero dizer aos militares, não estou entrando no mérito, não estou dizendo que vocês têm ou não têm esse direito, estou dizendo que esse número está lá colocado pelo relatório do governo. Se você colocar esse número do governo como real, e repito, muita gente diz que ele é uma invenção, você tem, para cada militar, dividindo por todos eles o tamanho do déficit que eles produzem, quase arredondando os números, R$100 mil, R$100 mil o déficit que cada militar causa na Previdência como um todo. Cada militar. E cada cidadão, cada trabalhador da iniciativa privada causa um déficit de R$6.200. É evidente que, se este número não é uma fraude, ele tem uma distorção gigantesca. Se você for para o campo civil e não militar do setor público, as diferenças também são assombrosas, são gigantescas. As aposentadorias médias do setor público são assombrosamente maiores do que no setor privado. E o déficit, evidentemente, decorrente desta concentração de direitos ou privilégios, ou como queiram chamar, tem aí um desequilíbrio em relação ao conjunto da sociedade. Então, nesse caso, por que não está se discutindo especificamente uma reforma do setor público? De qualquer maneira, seja uma reforma geral ou uma reforma do setor público, eu tenho aqui com meus botões uma sensação de que reforma nenhuma vai ser aprovada este ano. Tanto quanto tenho esta sensação, tenho a sensação de que o próximo presidente da República, seja quem for, vai ter que encarar esse negócio no primeiro ano de seu governo. Inclusive o Lula. Que, aliás, da história brasileira, foi o presidente que fez uma reforma previdenciária, a mais recente de todas foi exatamente do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. O PT que hoje se coloca, por isso é que eu digo que a discussão está toda no campo eleitoral, no campo político, no campo da histeria partidária. Não é uma discussão técnica como teria que ser. Você está diante de um déficit desse tamanho, de 270 bilhões de reais, e não tem uma discussão técnica em torno dele. Se você acha que tem que ter uma reforma da Previdência, você é um golpista, safado, canalha, não sei o quê, papapá. Se você é contra a reforma da Previdência, você é um atrasado, não sei o quê. Ora, o número é o número, é igual da conta do supermercado. Não é possível que um número dessa dimensão não revele nenhum problema em instância nenhuma, em dimensão nenhuma. Enquanto o buraco da Previdência vai aumentando mês a mês, a classe política se divide, se esfacela na jogatina, no cassino da sucessão presidencial, da disputa política, da disputa partidária. Não se consegue sequer compor uma base de governo com a qual o Palácio do Planalto possa contar, até mesmo para perder a disputa da Previdência. Nem ele sabe com quantos votos conta. E para contar com alguns votos a mais, está envolvido aí numa discussão para nomear uma ministra do Trabalho há 2 semanas que não sai do lameiro. Uma coisa impressionante. Algo que deveria ser de uma simplicidade, de uma objetividade, rápido, ágil, imediato. Nem isso se consegue avançar. Nem nisso se consegue avançar. A classe política brasileira, de duas uma.
Ou não existe déficit da Previdência algum. E inventaram essa história para criar problemas, para poder maltratar o trabalhador, para poder maltratar o servidor, coitadinho e tal, babá. Ou temos aí uma arquitetura financeira produzida pelos golpistas que estão apenas querendo, né? Ou existe um déficit da Previdência e é desse tamanho e não dá para ficar colocando isso debaixo do tapete, porque no colo de alguém vai arrebentar. Seja quem for o próximo presidente da República. É um país que parece não tratar da sua agenda objetiva, porque há 4 anos, e se bobear pode ir um pouco além, nós só tratamos do umbigo da política nacional. Os políticos só querem saber de cuidar do seu próprio quintal, da sua própria agenda, do seu próprio oba-oba. E vamos lá esperar o próximo número do déficit que vem por aí. Vamos nessa.